Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e a gente tem que falar do Manchester City, que perde para o Aston Villa de 1-0. O Aston Villa começa a se recuperar daquele início bem ruim de temporada, atuações muito fracas, mas agora é aquele negócio, né? O time não é ruim, né? O time tem qualidade, o técnico é excelente, o Unai Emery é um excelente técnico e agora o Aston Villa volta a pontuar com mais regularidade, mesmo que ainda não brilhe, mesmo que ainda não jogue seu melhor futebol, já é alguns sinais positivos de ver essa equipe voltando um pouquinho mais aos trilhos e vencendo um City que eu já falei aqui muitas vezes, né? Tipo assim, o que explica o Manchester City ter ficado uma equipe mais vulnerável e mais vencido? Tá tudo no meio-campo e na capacidade de controlar jogos. A grande força do City não era apenas ter posse de bola e, não sei, ter um ataque, construir bem as jogadas, era a capacidade de neutralizar o adversário e de impedir que ele consiga jogar de alguma maneira, entende? Tipo, o adversário tem a bola no pé, não consegue fazer nada com ela, entende? Essa era a grande qualidade do City com o Pep Guardiola. Mas a partir do momento que o meio-campo dá aquela desmontada, etc., o time sai de sintonia, ele pode até construir bem as jogadas, ele pode até levar perigo, mas outro adversário joga, entende? É isso que aconteceu na temporada passada. O City tinha jogos que ele conseguia performar bem, mas nunca estava conseguindo neutralizar o adversário. O adversário de alguma forma ia levar perigo, porque conseguia jogar na transição, tinha mais espaço para jogar, o controle do jogo sumiu. E é aí que acontece, né? Quando um time controla o jogo, né? É assim, é aquele negócio, pode ser na defesa, pode ser no ataque. Isso não é uma coisa associada à posse de bola. Isso tem a ver quando você neutraliza o adversário. Um time que era impressionante nisso é o Bayern do Heinkes, né? Aquele time não era só uma máquina de atacar. Até na defesa aquele time era surreal. Ele sofreu menos de 20 gols na Bundesliga. E isso aliado a quase ataque de 100 gols. E não era um campeonato de 38 rodadas. Então, assim, era uma combinação insana de ataque e defesa, mas o meio-campo daquele time era um negócio surreal. E, então, assim, quando o meio-campo consegue controlar o jogo, consegue construir bem as jogadas, ao mesmo tempo e dar o apoio defensivo ao time, aí é aquele negócio, ele consegue ditar o que vai acontecer no jogo. Ganhar a batalha de meio-campo é muito importante. Tanto é que, assim, os pilares para o Liverpool, né, conseguir o título da temporada passada na Premier League foi o meio-campo. O Gravenberch jogar bem, o McAllister, o Szoboszlai. Aquele trio foi muito importante. E esse ano não é curiosidade ou coincidência, né, que o Wirtz entrando ali no meio desse meio-campo deu uma quebrada um pouco do time, porque muda a forma de jogar, características diferentes, mudanças têm que acontecer. E aí a gente pode ir um pouquinho mais a fundo, né, que a questão o Real Madrid, tipo, o meio-campo de 4 jogadores antes do Mbappé chegar, aí teve que tirar um meio-campista e a formatação que funcionava daquele jeito, com cada jogador fazendo uma função específica, morreu, porque o Bellingham, que antes só tinha obrigações defensivas, tinha que construir e compor mais o sistema defensivo, né? Você tirava a liberdade dos meio-campos pelo lado, né? Que era o caso do Camavinga, do Valverde, de subirem mais para o ataque, e o Tchouaméni não precisava só ficar dando apoio e distribuindo o jogo, ele teria que subir um pouquinho mais, então você quebra meio que a maneira que era construída as coisas. E aí o time não se adapta bem. E aí aquele negócio, o Real Madrid do Ancelotti, naquele quadrado de meio campo, ganhou quase tudo, né? Mas principalmente por isso, controlava os jogos. O meio campo era soberano. E agora não é tanto o caso. Está melhorando nessa temporada em relação à última, mas a verdade o meio campo é a base de tudo. E o meio campo do City hoje, né? Perdeu o De Bruyne, está contando agora com o Ryan Cherki e outros jogadores. E sem o Rodri, né? Não é o meio-campo que domina, não é o meio-campo que controla, não é o meio-campo que dá ao City autoridade no jogo. Mesmo que hoje tenha finalizado mais, é aquele negócio. O Aston Villa, quando finalizou, levou perigo. Quando teve a bola no pé, conseguia trabalhar e no final sai com a vitória de 1-0. E mais do que isso, né? O Aston Villa conseguiu sim neutralizar o jogo do City em vários momentos. O City não conseguiu criar tantas chances claras, tantas chances de perigo, não conseguiu sufocar tanto, porque havia válvula de escape, né? Tipo, o contra-ataque do Aston Villa hoje muito efetivo. E aí é que você vê o dedo de um grande técnico. Na Emery sabe fazer boa leitura de jogo, ele sabe construir equipes competitivas e não é a primeira vez que ele está ganhando do Guardiola desde que chegou na Premier League. Então tem que dar a César o que é de César, mas a verdade o City dessa temporada é melhor do que o da temporada passada, mas tem lesões que atrapalham, o Marmoush faz falta, é uma alternativa muito boa para ataque, pode dar características distintas, e o meio-campo do City não está no nível daqueles que foram campeões da Premier League, e isso tem feito toda a diferença para que a equipe hoje não consiga ter um nível de dominância e controle, e obviamente acaba ficando à mercê também do que os adversários são capazes de produzir.
e como aconteceu hoje, os adversários produziram bem o suficiente para conseguir 3 pontos. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.